Existe alguma forma das empresas driblarem o sistema de tributação dos dividendos? Bom, pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização de investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a estratégia de recompra de ações, que consiste em um mecanismo para driblar o sistema de tributação sobre os dividendos. Então, está sendo muito discutido isso, principalmente aqui no Brasil nesse momento, pela proposta que o Paulo Guedes apresentou, que contém, entre outras coisas, um mecanismo de tributação sobre os dividendos. O que são os dividendos? Dividendos nada mais são do que o lucro líquido de uma empresa, ou seja, a empresa tem o seu lucro, tem despesas como, por exemplo, com impostos, e daí sobra o lucro líquido. A proposta incide justamente sobre os dividendos, que é a distribuição de parte do lucro líquido de uma empresa. Então, teria uma tributação em cima dos dividendos que hoje ainda não existe, mas pode ser que venha a se concretizar. Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, esse mecanismo já se faz presente, já existe essa tributação sobre os dividendos. E uma das formas que a gente tem observado das empresas americanas tentarem burlar, digamos assim, legalmente, essa questão da tributação sobre os dividendos é justamente por meio da recompra de ações. No que consiste essa estratégia? Ela consiste numa compra, ou seja, a empresa ela pega dinheiro que está no seu caixa e vai ao mercado comprar ações que estão em circulação, e o que ela faz com essas ações que ela compra? Ela ou deixa em tesouraria ou ela cancela essas ações. Então, o que isso faz acontecer na prática? Isso faz com que tenha uma oferta menor de ações no mercado, ou seja, tem menos ações disponíveis em circulação. Pela lei de oferta e demanda, se a demanda pelas ações continuar a mesma, porém a oferta se reduzir, a tendência é que o preço unitário das ações suba. Ou seja, isso gera valor para quem é acionista. Se você é sócio da empresa, você tem ações dela. Se tem menos ações em circulação, ou seja, a oferta de ações diminui, o preço de cada ação se eleva. Então, isso gera valor para você, porque antes você tinha algumas ações ali que valiam um valor X, elas passam a valer mais depois desse efeito da recompra de ações. Então, vamos dar uma olhadinha na fórmula básica do preço da ação. O preço da ação vai ser o valor de mercado da companhia dividido pela quantidade de ações. Se tem menos ações em circulação, isso resulta em um valor maior por ação. Então isso já é muito comum nos Estados Unidos, Algumas empresas preferem a recompra de ações para gerar valor para o acionista ao invés de distribuir os dividendos, porque na recompra de ações ela não tem que pagar o imposto sobre a distribuição desses dividendos. Então ela usa esse mecanismo para driblar. O efeito prático da recompra de ações é o mesmo da empresa distribuir os dividendos e você, como acionista, pegar esse valor que você recebeu de dividendos dessa empresa e usar esse exato mesmo valor para comprar ações desta mesma empresa. Então, o efeito da recompra de ações é basicamente o mesmo neste caso. Então, você, no fim, tanto na recompra de ações, quanto você receber os dividendos e reaplicar nessa mesma empresa, o que isso cria? Você aumenta a sua participação no capital social da empresa. Então, na recompra de ações, a sua participação cresce, mesmo você mantendo o seu número de ações prévio. Só que, por que o seu nível de participação aumenta nesse caso? Porque o número de ações em circulação reduz. Já na compra de novas ações com dividendos que veio dessa empresa, o que acontece? A empresa ela mantém a quantidade de ações em circulação, porém você tem uma quantidade maior, porque você comprou ações no mercado. Mas, pessoal, o efeito é basicamente o mesmo. Na recompra de ações, então, o que acontece basicamente? Você não compra novas ações, você fica com as ações que você já tem, só que a empresa recompra essas ações e cancela, por exemplo. Então a quantidade em circulação diminui, o preço das suas ações tende a se valorizar. Quando você recebe dividendos de uma empresa e utiliza esses dividendos para comprar mais ações dessa empresa, o efeito vai ser o mesmo. A diferença é que você vai ter aumentado o número de ações, só que a quantidade de ações em circulação se manteve. O efeito financeiro, na prática, é o mesmo. Por isso, muitas empresas nos Estados Unidos utilizam essa tática para gerar valor para o acionista, para os sócios, só que de forma a não ter que pagar pela distribuição de dividendos. Claro, o efeito financeiro pode ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Na recompra de ações, você vai estar aumentando, tudo bem, seu capital na empresa, mas você não recebe esse dinheiro líquido para gastar com o que você quiser. Por exemplo, você traçou uma estratégia para receber dividendos e utilizar na sua aposentadoria. Isso não é possível, porque o valor na recompra de ações ele é utilizado para recomprar as ações e cancelar elas. Tudo bem, seu patrimônio tende a aumentar nesse sentido, porém você não está com esse dinheiro livre, líquido para utilizar da forma que quiser. Então são coisas bem diferentes. Vamos para exemplos práticos de empresas nos Estados Unidos que já fazem isso. Então, na tela de vocês está aparecendo dois exemplos. No caso da Apple, então, a Apple faz muito isso, é uma das empresas que mais faz isso. E principalmente depois do marco, que até aparece ali no gráfico, quando passou essa questão da legislação, então a Apple passou a fazer ainda mais isso.
Outra empresa é o McDonald's, que faz muita recompra de ações e também distribui bastante dividendos. No Brasil, por que isso ainda não acontece com tanta frequência, apesar de ter algumas empresas que fazem isso? Porque no Brasil, esse mecanismo normalmente é utilizado para dar uma bonificação, por exemplo, a diretores ou pessoas com cargos estratégicos. Por quê? Porque isso cria um alinhamento de incentivos. Se esse diretor cumprir determinadas metas, por exemplo, a empresa podia justamente estar dando essa bonificação para ele. Por quê? Porque daí os incentivos deles vão estar atrelados ao bom desempenho da empresa. Se a empresa desempenhar bem, ele vai ter essas ações que ele ganhou de bonificação se valorizando. E normalmente tem um lock-up, que é um período que ele não pode pegar e receber essa bonificação e já vender no mercado, né? Porque senão acabaria com esse alinhamento de incentivos. Ele tem que ficar por 2, 3, 4, 5 anos, por exemplo, com aquelas ações. Então, pessoal, no Brasil, era normalmente utilizado para a empresa remunerar os conselheiros, diretores e outros cargos relevantes dentro da empresa. Eles recebiam essa remuneração em ações. Então a empresa, o que ela fazia? Ela basicamente recompra as ações e paga esses funcionários de acordo com o plano de bonificação em ações dela mesma. Por isso cria esse alinhamento de incentivos, porque dessa forma o diretor, por exemplo, que receber essas ações, vai ter todos os incentivos para querer que a empresa desempenhe bem, para essas ações dele valorizarem, porque se tiver um lock-up ou um limite temporal para ele estar vendendo, ele vai ter que ficar com aquelas ações. Se elas se valorizarem, isso é bom para o patrimônio dele. Então, no vídeo de hoje é isso, pessoal. Nós vimos as principais maneiras de tentar driblar essa questão da tributação de dividendos, com exemplos históricos de empresas que já fazem isso num lugar onde os dividendos já são tributados, que seria os Estados Unidos. E no Brasil, com toda essa proposta, a gente pode ver de repente surgir mais empresas que comecem a fazer esse esquema de recompra de ações, talvez não tanto nessa questão de bonificar diretores, enfim, mas começar a realizar ela de modo geral para beneficiar o acionista, criar valor para o sócio da empresa, sem ter que distribuir os dividendos e passar por essa tributação. Então, agradeço a atenção de vocês, convido também a deixarem like, se inscreverem no canal, ativar os sininhos de notificações e também a conhecer os nossos cursos. Nós temos os mais variados. O curso BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes, nós também falamos algumas coisas relacionadas aos dividendos, então se vocês quiserem conhecer mais sobre empresas de dividendos, empresas de crescimento, tudo isso está no curso BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes. Nós temos o curso STAT, para quem está começando no mundo de investimentos, e o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. Então, agradeço a atenção de todos.